Este podcast faz parte do portal puxadinhogeek.com.br. As pessoas fingem que não há nada de errado, mesmo quando podem sentir a verdade, porque têm tanto medo do que significa olhar bem para o horror, olhar bem para o errado, encarar a verdade em toda a sua terrível glória. Como criancinhas brincando de esconde-esconde. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todos que estão ouvindo mais um episódio do podcast Puxando da Estante. Eu sou o Rob Teres, seu host habitual, e estamos aqui para mais um livro que deveria ser o livro de março, mas tivemos um pequeno probleminha de agenda de todo mundo. Todo mundo aqui do nosso querido podcast teve alguma questão em março, foi um mês complicado para todo mundo, né? Brasil não é fácil, mas conforme nosso compromisso com vocês, nossos queridos ouvintes e também leitores dos livros que nós indicamos, estamos aqui em abril para trazer a nossa resenha, o nosso comentário, a nossa conversa sobre o livro Hyde, da Kirsten White. Beleza? E novamente pedimos desculpas a vocês por esse atraso, mas que ele não irá se repetir, a gente vai voltar com as nossas atividades normais e que daremos sequência aos próximos livros. Belezinha? E queria já hoje apresentar esse livro para quem não conhece, né? Hyde é o livro adulto, o primeiro livro, entre aspas, adulto da Kirsten White, que é conhecida pela saga, vamos dizer assim, jovem adulto da uma adaptação dos contos arturianos que vem com A Farsa de Guinevere e outros livros, né? E que justamente essa nova incursão da Kirsten em um gênero literário um pouco mais sombrio, um pouco mais pesado, justamente com um thriller ou suspense de terror baseado em um sistema de Battle Royale e reality show, vamos pôr nesse sentido, tá? E para falar mais deles, eu queria já dar boas-vindas ao nosso querido Rudá. Seja bem-vindo. Olá, galera. E aí? Mais uma leitura, dessa vez um pouco atrasada, mas mais uma leitura concluída. Boa. E para falar um pouco mais também desse livrinho maravilhoso, vamos falar com Mamá. E aí, tudo bem? Tudo bem, Robin? E aí, esse livro foi bem diferente, né, do que a gente costuma ler. Quero ver o que todo mundo achou. E por último, mas não menos importante, justamente ela quem indicou e que é especialista na autora. Jéssica, seja bem-vinda. Oiê. Especialista foi um pouquinho além, mas... Um pouco empolgado, né? Foi um pouquinho empolgado. Talvez especialista em distopias? Será que a gente considera essa uma distopia? Não sei, vamos ver, vamos discutir sobre. Mas, antes de tudo, Jéssica, já aproveitando o seu gancho, eu queria primeiramente questionar você sobre como você resumiria esse livro, tá? E o que fez você indicar ele pra gente? O que me fez indicar foi que queria ler, simplesmente. E era o primeiro livro da Kirsten White em muito tempo que não se anunciava como parte de uma série. E era mais curto também. Então, como a oportunidade se apresentou, pensei, pode funcionar. A própria premissa, misturando uma questão meio Battle Royale, meio Jogos Vorazes, Round 6, tinha alguns elementos que a gente poderia conversar. E acho que deu certo nesse sentido. Pra quem não tá ligado, gente, a Kirsten White, né, Jéssica, ela trabalhou muito essa trilogia, era a trilogia sobre os contos arturianos, A Farsa de Guinevere, isso aí? Sim, e antes disso, ela fez um burburinho assim na comunidade literária, principalmente quem lê fantasia jovem adulto. Né? A primeira série, eu não me lembro se foi a primeira série dela ou se foi a primeira que deu um boom, foi Paranormalcy, Supernaturally e Endlessly, lá no começo dos anos 2010. Tem em português isso daí ou não? O primeiro saiu como Polícia Paranormal,
com uma capa, com uma outra proposta, e os outros nunca saíram. Então acabou que não vingou muito por aqui. Depois, isso foi pela Record. Depois a plataforma 21 começou a publicar ela aqui no Brasil, e foi com a série Filha das Trevas, acho que é o nome em português. Em inglês é And I Darken, que também é uma releitura de uma mitologia. São 13 livros e essa é muito querida pela galera. Depois dessa série veio a trilogia, que é uma releitura dos contos arturianos, com algumas mudanças e a Guinevere como protagonista. Só que tem um porém, a Guinevere não é Guinevere, ao que a gente sabe, ela é uma impostora que foi colocada lá para proteger Camelot. Ela misturou contos arturianos com a usurpadora, né, velho? Ela é certamente grande fã de Uma grande mulher. Enfim, mas enfim. E aí, nessa trajetória, então, ela veio com essa proposta, né, de trazer um livro mais adulto, pelo menos o que ela fala em entrevista, misturando terror e suspense com o Hyde, né? O que é o Hyde? Basicamente, é sobre um jogo, um reality show, uma competição, que pega 14 pessoas em seus cerca de 20 anos para ganhar $50 mil, né, dentro dessa competição de esconde-esconde dentro de um parque abandonado, tá? Isso, então você já vê uns elementos de Battle Royale, de eliminação, como o Round 6, né, como talvez até o próprio Jogos Vorazes, e o próprio, enfim, se você gosta de jogo, até o próprio Fortnite, né? Então esse tipo de elemento de eliminação de cada personagem, e ao mesmo tempo que você tem um grau de competição, de prêmio, e que você necessita, de certo modo, pegar um pouco de empatia por esses personagens para você sentir eles, à medida que eles vão saindo, sentir o peso até da própria competição, tá? Mas vamos primeiro por partes, né? Eu queria entender um pouco, gente, porque a gente já falou aqui que há várias vezes que a Kirsten White, ela veio de um tipo de literatura jovem adulto que tem feito um certo modo, acho que depois, um certo modo de sucesso, né? Depois de que surgiu os Jogos Vorazes, e acho que também à medida em que o público que veio de Harry Potter envelheceu, né? Então, no afã de buscar novos sucessos literários, né, explodiu muito esse gênero, que a gente já leu aqui também via Ceifador, via outros livros, né? Então eu queria entender de vocês se, baseado no que a gente já leu aqui de jovem adulto e etc, se a gente consegue, na verdade, fazer uma distinção do que, caramba, é um livro de adulto, um livro jovem adulto, um livro infanto-juvenil, e se a gente viu uma diferença nesse tipo de linguagem. Rudá, você sentiu essa diferença de linguagem ou não? Mano, senti. Eu não saberia aqui explicar de maneira precisa, mas o que eu senti durante a leitura, principalmente desse livro, que no Ceifador eu senti um pouco mais menos, um pouco de impaciência, sabe, com as coisas assim. Eu ficava, ai meu Deus, sabe? Eu me senti um pouco impaciente nesse livro em alguns momentos. E eu não consegui me apegar aos personagens, eu achava as coisas fracas, sei lá. Eu senti um pouco isso. Aí talvez... É porque é complicado. Eu não sei como é que caracterizaria, assim, jovem, sabe? Não sei responder essa pergunta direito não, Rob. Vou ser bem sério. Eu sei que dá pra perceber que é diferente. E que eu fiquei meio impaciente. Mas eu acho que é uma questão... Talvez seja isso, que é uma questão de uma linguagem mais informal, né? Mas... Talvez passe um pouco, assim, pela motivação criada, sabe? Eu achava as coisas meio... Não, mas aí você tá falando do enredo, né? Não é... Sim. Eu mas eu acho que a questão até mesmo de YA ou adulto, acho que também tem a questão do enredo, né? Como ele é trabalhado, quais são as problemáticas que eles trazem, abordadas, né? Abordadas também. É porque realmente essa problemática eu acho que não tem igual, né? É bem louca. Completamente. Mas não sei se encaixaria, mas eu acho que a linguagem eu achei uma coisa... É jovem, né? É bem jovem. Não sei qual a classificação, mas eu achei bem jovenzinho. É bem jovem. E você, Jéssica, você que já leu os outros livros, cara, por exemplo, vamos pensar por classificação, né? Se os outros livros eram conhecidos por serem jovens adultos, o que esse talvez se diferencie
da linguagem ou do tipo de trama que ela fazia nos outros? Realmente eu não senti tanta diferença, mas uma coisa que de repente possa significar essa classificação é a liberdade que ela tem para transitar entre algumas coisas mais leves, mas a linguagem informal é uma coisa bem do livro todo, mas eu não acho que linguagem informal necessariamente classifica um livro jovem, mas pode fazer as pessoas pensarem mais em livros jovens quando estão lendo, porque é uma leitura que flui de uma forma mais simples, que não coloca um obstáculo na linguagem. Mas ela pode, por exemplo, embora não seja um livro gore de terror cheio de descrições assustadoras, tem umas coisas que são um pouquinho além do que a gente costuma ver num YA, por exemplo. A liberdade que ela toma com os personagens um pouco mais velhos do que 16 anos, para vivências e vocabulário. Mas, assim, na prática, a diferença é pouca, realmente. Eu acho que, cara, esse lance de o que é o YA, o que não é YA, isso também acho que também pouco importa, mas eu acho que é interessante de pôr porque é como o livro vai se vender para o mercado editorial, e acho que é um ponto importante até para as pessoas, aí, a partir da expectativa que tem no livro, né? Porque o que acontece? A gente tem uma expectativa a partir da história, a partir da sua sinopse, de que seja algo mais pesado, algo mais denso, especialmente com esses personagens. Eu acho que nesse caso, no livro em si, não tem tanto, tá? Talvez até porque os personagens que têm cerca de seus 20 a 30, né? Parecem às vezes pessoas de 20 a 30 anos ou mais velhos, assim, a certos tipos de atitude. Às vezes tá até um pouco mais atabalhoados, ou tá um pouco mais, como posso dizer, mais infantis ou menos amadurecidos do que esperado, tá? Ou pelo menos do que a gente entende do que seja, beleza? Então, acho que esse é um ponto que a gente tem de se pôr. Mas é até curioso, como a gente estava conversando anteriormente, assim, antes de gravar, de como ele foi lançado no Brasil, né? Ele foi lançado por uma plataforma que tradicionalmente lança livros jovem adulto, que é a plataforma 21, né? E acho que esse é um grau de categoria muito curioso, de que não é um livro infanto-juvenil, não é um livro adolescente, essa classificação jovem adulto, mas também não chega a ser um livro com temas mais densos, né, ou mais complexos, né, que caracterizariam um drama, entre aspas, adulto, né. No final, são maneiras de se completarem para venda, né. Por exemplo, o vilão da V.E. Schwab que nós lemos aqui. Vocês notam uma diferença muito grande entre ele e os jovens adultos da V.E. Schwab? Acho que não tanto, até porque eu não li muitos jovens adultos da V.E. Schwab, né, então não posso dizer. Mas, por exemplo, eu vejo menos tramas de descoberta pessoal e de, sei lá, de confusões mentais, vamos dizer assim, nesse sentido, de indecisões, que geralmente classificam muito o YA. Eu não vejo isso muito no vilão, por exemplo, sabe? Obviamente porque a gente já tem personagens já decididos do que querem, do que vão fazer, entendeu? Então, de repente ela toma mais liberdades, mas sem alienar o público, que já é um público cativo. Não sei se é essa vibe, até porque Vilão é um livro um pouco mais antigo. Mas no Brasil ele foi lançado pela Record, em vez de ser lançado pela Galera Record. Sim. Que é o selo jovem adulto da Record. Porém, público jovem adulto consumiu bastante. Ou ele foi enviado pelo Turista Literário, por exemplo, que tradicionalmente envia livro jovem adulto. Então, vamos dizer que ele se passa por esse público. Talvez seja o caso do Hyde. Sim. Eu acho que fica entre aspas, né? Entre aspas, uma transição desses pontos. Mas, cara, vamos falar então, assim, basicamente da história em si, né? A gente tem 14 competidores dentro de uma história, dentro de um lugar em que eles estão basicamente ali presos. Vamos lá. Pra quem tá lendo ainda o livro, quem vai ler o livro, né? Mas pra entender mais ou menos como eram as regras do jogo. Éramos 14 competidores com cerca de 20 e poucos anos, correndo atrás de cerca de $50 mil por uma empresa que estava patrocinando esse jogo num parque que foi desativado.
Vocês lembram exatamente quais são as regras do jogo? Como a gente poderia pôr aqui pros nossos queridos ouvintes? Tá. Eles entram em 14 pessoas e eles têm que se esconder. É um jogo de esconde-esconde, é isso que eles ficam sabendo, é um jogo de esconde-esconde, do qual 2 pessoas são eliminadas por dia. A cada amanhecer, 2 pessoas são eliminadas. Eles não sabem detalhes dessas eliminações, eles só sabem que eles não podem ser encontrados. E quem ficar no jogo por último vai ganhar os $50 mil. E é basicamente isso. Eles são levados para esse parque abandonado, eles não sabem onde eles estão. Eles têm a figura de uma mulher chamada Linda, que é como se fosse a pessoa que recepciona eles, a líder do jogo, a showrunner. O Tadeu Schmidt. O Tadeu Schmidt, a apresentadora. Só que eles são levados e aí não tem sinal de celular, por exemplo. Eles não podem se comunicar com ninguém de fora. Não que eles tenham com quem se comunicar, porque todos eles, ou pelo menos quase todos, têm como perfil, como uma característica do perfil que eles não têm muito com quem se comunicar. Pra quem dá notícias, alguém esperando, sentindo falta deles. Então são pessoas realmente desesperadas, que não têm em quem se apoiar para resolver a própria situação, como no Round 6, por exemplo. E são exatamente o tipo de pessoa que você ofereceria uma solução mágica e ela poderia aceitar qualquer que seja a consequência. Não, exatamente. E é engraçado pegar isso a partir do esconde-esconde, né? Também pessoas que querem ou desejam, de certo modo, esconder alguma coisa de si para a sociedade, né? De evitar algumas coisas. Isso a gente vê muito na principal personagem. Que aí, falando um pouco desses competidores, né, dessa própria questão dos personagens, a gente é colocado no ponto de vista da personagem Mackenzie, Mac, que tem seus 20 e poucos anos, mora num abrigo, mas que ela não tem família, não, ou pelo menos a gente descobre pouco da família dela, mas que desde o primeiro momento a gente vê que ela não quer se expor, que ela quer se esconder de tudo e que há algum trauma por trás disso. Eu achei, sinceramente, velho, porra, meio foda você já botar um personagem que, entre aspas, quer já se esconder pra um jogo de esconde-esconde. Eu achei meio que redundante e tonto. Mas enfim, é meu jeito de pensar a história, né? Eu acho que é meio forçado você botar esse tipo de ponto. Mas para além dela, gente, vocês... O que é que vocês acharam dos outros personagens? A gente consegue engajar dentro desse espaço de texto pra entender um pouco melhor deles? Eu acho que teve uma hora que eles ainda tentaram, né, mostrar a história pela perspectiva de cada um. Só que, velho, tem gente que é eliminada muito rápido. Você não consegue se conectar só com as pessoas que ficam mais até o final. Mas eu acho que não rola uma conexão, sei lá. Teve um momento da história que ele meio que vai pulando, dando um resumo da vida de cada um. E todo mundo é isso, pessoas marginalizadas. Vamos usar um termo que tudo bem que a culpa não é deles, mas assim, pessoas que meio que não tem nada a perder, assim, né? Tipo, mas elas assim, estão meio gente, que se entregando. Eu fiquei meio triste, eu falei, e era tipo, tudo meio que relacionado com a nossa geração. Que, meu Deus, é todo mundo fracassado. Estaria eu aí? Se só existisse. Eu fiquei meio deu uma depressão com a vida. Credo, vou parar de ler aqui. Porque daí eu senti isso, que tava. A forma como era descrito o fracasso deles estava relacionado pelo fato de eles serem da geração que a gente é. Porque foram acostumados a ter uma certa ideia de vida e querem o caminho fácil ou alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente como era a descrição, mas eu entendi que estava relacionado com isso. Eu fiquei, gente, que, sei lá, botou de repente um filtro cinza aí sobre a vida. Mas essa é uma ideia que algumas pessoas da geração dos nossos pais, por exemplo, têm muito da nossa geração. Às vezes, eles reconhecem o esforço das pessoas próximas deles, porque é quem eles sentem que tá de alguma forma tentando. Quem eles conseguem ver, quem eles conseguem aceitar que tá tentando. Mas eles encaram basicamente todas as outras pessoas da nossa geração como preguiçosos. Vocês querem tudo fácil, vocês não querem trabalhar, vocês não se esforçam. Eu ainda consigo reconhecer que existe um esforço. Mas vocês são muito acomodados, porque na minha época a gente tinha que sofrer muito mais.
e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sendo que quem criou a gente para ter uma vida mais confortável e justamente com o objetivo de que a gente tivesse uma vida mais confortável por causa de todo o sofrimento que eles tiveram, foram eles. Então, essa coisa meio... eu não vou dizer hipócrita, eu vou dizer contraditória da geração deles, o olhar da geração passada, das gerações passadas, pra nossa. Pros millennials e pra quem vem depois. Eles lutaram por uma liberdade que depois eles questionam, né? Que nós somos muito livres. Nessa questão das escolhas e tal. Foi a geração passada que conquistou e hoje fala que é tudo muito fácil. Ou que a gente teve essa mensagem na nossa cabeça desde sempre. Me digam se pra vocês foi diferente. Mas a mensagem que eu vi sendo reforçada em todos os lugares. Tipo, eu não acho que isso seja uma falha dos meus pais. Inclusive, eu sinto muito incentivo da parte deles. Mas é uma mensagem que vinha de todo lugar. De você tem a oportunidade que a geração passada não teve de trabalhar com algo que você goste, de correr atrás dos seus sonhos, de estudar primeiro e se preocupar em trabalhar depois. E aí depois, quando isso acontece, a reação das gerações passadas é olhar pra gente como preguiçoso, porque você só quer um trabalho que te faz feliz, você não trabalhou desde criança e agora você tá sem experiência. Uma coisa meio contraditória a partir de uma mensagem que era pra ser boa. Eu acho muito engraçado que uma galera, tipo, eu não falo nem só do... Eu acho que é uma galera mais de classe média, assim, né? Começa a ter esses papos de tipo, tal, essa geração é preguiçosa, essa geração não sei o que, etc. Porque, queira ou não, vê muito reflexo nos filhos, ou nos amigos dos filhos, ou numa construção de imagem muito equivocada do que é a realidade, né? Por isso você vê muitos termos até dentro do próprio LinkedIn, do próprio caramba, tipo, uns termos como quiet quitting, tipo, a geração que quer trabalhar pouco e ganhar muito e fazer nada, tá ligado? Aí você, mano, vai se fuder, mano, não é isso, né? É apenas uma construção de uma imagem de uma geração que cresceu com acesso à tecnologia e tal, e começa a gerar a ideia de que esse tipo de trabalho ou que tipo de trabalho ele quer, é um trabalho que faça pouco e ganhe muito. Mas entre aspas, né? Mas, cara, eles não veem a realidade. Porque, por exemplo, eu vejo muito, tipo, fui com os meus pais, né? A gente foi aqui para o interior de São Paulo e minha mãe ficou chocada, caramba. Quem foi num barzinho e todos os garçons eram jovens, né? Eram jovens mesmo, tipo, de poucos anos. E ela viu um menino, aí é aquela questão da identidade, né? Ela viu, pô, um menino branco, bonitinho e tal, de 20 anos se vindo a gente, sem dinheiro, tentando batalhar a grana, vindo de outra cidade, morando sozinho, ganhando pouco, pra conseguir ganhar uma grana pra depois ele realizar o sonho de fazer um curso de informática. Aí ela viu, pensou no meu irmão, tipo, pô, meu irmão tem tudo, não sei o que, o moleque tá ali batalhando. Aí falando pro meu irmão dar valor, não sei o que, poxa. Aí você vê, velho, não é da geração. É da idade do meu irmão, pô, moleque. Não é da geração anterior, não é da geração deles. E aí eu falei pra mãe, porra, na verdade, essa é a realidade da geração. É você e a realidade da maioria das pessoas. É você se ferrar de trabalhar pra você conseguir pagar as coisas e tal. Obviamente, meu irmão não tem muito mais privilégio, consegue ter uma universidade paga pelos pais, etc. E ter só pra estudar. Mas, cara, a gigantesca maioria se fode até hoje, né? Não tem escolha, não tem a escolha, não tem a... Então você pensar a partir de um prisma de classe média do que é a geração, etc., é muito complicado. E eu vejo isso até muito agora indo para a realidade dos Estados Unidos, muito isso esse reflexo, até mesmo do que o livro traz, né, vindo mais agora voltando pro livro, de que realmente quando você vê a descrição dos competidores logo no início do livro, você vê, nossa, a galera meio vazia, etc. Ou você imagina isso da partir daquela descrição, mas você vê aquilo a partir de um prisma, de um corte específico de pessoas, de um corte específico de país, que eu já ouvi até, cara, de CEOs em LinkedIn, etc., dos Estados Unidos falando coisas, velho. A geração de hoje não quer trabalhar, não quer só home office, e que é bom esse grau de inflação e desemprego nos Estados Unidos para os jovens sentirem na pele que trabalhar, entre aspas, é bom e que a vida não é só ficar de home office para você dar migué no trabalho e ficar jogando videogame.
tá ligado? Isso existe, esse tipo de discurso de certas empresas, né? Cria-se essa ideia de que, cara, acredito não que a crise é boa, que o desemprego é bom para que a galera volte a trabalhar, né? Chega a ser doido, né? E eu acho que é um problema imaginar que nossa geração é isso. Eu acho que, na verdade, são coisas muito mais sistêmicas, geralmente são muito mais sistêmicas do que geralmente você pensar que, tipo, cara, o cara não tá trabalhando, ou tá reclamando muito do trabalho por questão A, B, C ou D, sabe? Ou por uma questão geracional, individual, etc. Sendo que, cara, a maioria das pessoas tá se fudendo pra conseguir pouco, né? Então, há de se pensar muito nesse tipo de discurso, nesse tipo de pensar, mas eu acho que Jéssica falou uma coisa muito boa nesse ponto de que, cara, a geração que nos criou, ou que gerou, na verdade, esse mundo, é a geração anterior, né? E que, novamente, né, até a frase do início do livro, né, que a Jéssica... Né, Jéssica, como é que é a frase do início do livro, da epígrafe do livro? Pronto. Vamos falar sobre essa primeira frase antes, vamos dar um suspensezinho. Porque a gente tava com um foco nessa premissa de um Battle Royale. Sim. De um Resta 1, de um joguinho, tal. A gente sabia que teria um elemento de suspense, então a gente imaginava o rumo que isso iria tomar, mas a gente não sabia a temática, a motivação, o que seria essa coisa mais sinistra. E aí tudo começou a fazer sentido logo na dedicatória, na epígrafe, enfim. Que é, para as novas gerações, que incumbimos da responsabilidade de salvar a todos nós. Vocês não deveriam ter que fazer isso. Mil desculpas. Mais uma vez, responsabilizar o jovem por talvez não saber lidar com as consequências de um problema que eles mesmos criaram. E, enfim, quando você prestou atenção nisso aqui, você... Peraí, que esse livro vai ter alguma coisa diferente do que eu tava esperando. Sim, exato. Mas assim, vamos lá, por partes, né? Eu acho que tem pontos e alguns pontos, mas vamos primeiro pegar esse primeiro debate, né? Tipo, velho, há essa questão muito de realmente, pô, a gente, como a Mamá falou, caralho, eu me senti mal porque eu vejo um reflexo da nossa realidade, pelo menos da nossa geração, nesse ponto, né? Nesse ponto de reflexão, de como é representado, de representação do pessoal, né? Dentro dos 14 competidores. Mas, cara, eu acho que é como a Jéssica pôs, é uma tentativa de reflexo, não necessariamente acho que talvez a autora queira passar dessa galera, mas, tipo, passar do como nós somos vistos, né, pelos outros. Vocês sentem também, gente, você, Rodar e Mamá, esse tipo de visão em relação à nossa geração, ou alguma parte desse tipo, sobre, cara, essa questão de conflito geracional e, tipo, velho, de oportunidades, etc. Eu vejo mais questão em rede social, tipo Twitter, discussões desse sentido, como você falou no LinkedIn, eu participo do LinkedIn. Mas assim, na realidade... discussões que quando você senta num bar não existem. Exatamente. Em qualquer lugar não existe, né? Na realidade, assim, na sua vida, no dia a dia, eu não vejo isso. Eu vejo na internet, que aí é um nicho à parte, né? Mas, justamente pelo conteúdo da internet, você entende que existe isso, mas... Na verdade, na realidade que eu vejo minhas amigas e tal, tá todo mundo fazendo o seu corre, né? Eu diria, tá todo mundo correndo atrás do seu, fazendo sua vida, e é isso. Não tem essa discussão filosófica sobre... Vocês acham que a nossa geração demora mais, assim, pra se firmar, tipo, ter um bom emprego, ter seu canto, suas coisas, ou vocês acham que não? Por uma questão simples e estrutural. Com minha mãe. Nessa época, né, velho, o que eu vou fazer, não sei o que. Aí minha mãe, meu filho, tenha calma. Quando eu fui, tipo, relaxar e ficar de boas, eu acho que ela tinha, sei lá, 34, 35 anos. Eu não sei se minha mãe foi uma coisa diferente da geração dela, não sei. Só que talvez exista um excesso de ansiedade. É complicado também, porque a gente passa por um momento que uma galera, tipo, muita gente entrou na faculdade, se formou e tal, aí foi pro mercado de trabalho, não tinha emprego, ou se tinha, era no subemprego. Eu acho que é um assunto complexo. É assim, isso. muito... É exatamente isso. Basicamente, na época, sei lá, pelo menos pelo prisma da classe média que a gente tava falando antes. Na época dos nossos pais, se você tinha um diploma universitário, você era Deus. Isso cortava um caminho para as oportunidades gigantesco. E aí,
à medida que o acesso foi começando a democratizar como deveria democratizar, virou um requisito, entendeu? É um requisito, é uma formação a mais, mas não te garante nada. Não te garante, né? E só o que te garante, para muita gente, garante dívida. Estados Unidos, então, é campeão de dívida. Então, sei lá, você... Na época dos nossos pais, eles começavam a trabalhar muito mais cedo do que a classe média de hoje em dia, sim. E eles só trabalhando conseguiam fazer as coisas. Tipo, trabalhando duro, você consegue. Agora, hoje a gente demora mais para começar a trabalhar, na maioria dos casos. Na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos, você não demora mais para começar a trabalhar, você já tá ralando desde antes. Mas eu digo no caso das pessoas que conseguiram, trabalhando, ascender alguma coisa em termos de renda. Essas pessoas criaram a ilusão da meritocracia para elas mesmas, sabe? Que apenas trabalhando você vai conseguir ascender. Só que hoje em dia, eu acho que isso não é uma realidade. Não é, cara. E tá cada vez mais difícil. E tá cada vez mais difícil você ascender socialmente a partir só do trabalho, né? Tipo, acho que teve um estudo, tipo, pra você ascender socialmente a partir do trabalho, tipo, é coisa de 3, 4, 5 gerações pra você conseguir ascender. Tipo, pra sua família conseguir ascender. Então, velho, é doideira, velho. E aquilo, os empregos estão pagando cada vez pior, exigindo cada vez mais em termos de diploma, de formação, de experiência, né? Então, quando você já sai da faculdade com 20 e poucos anos e você vai buscar um emprego mesmo, um trabalho, ou você se submete a um salário baixo para conseguir ter experiência, ou você, velho, ou você tem que ter um bom QI para poder entrar em alguma coisa, tá? Ou você já vai ter que ter, obviamente, trabalhado antes na área, antes de você ter se formado. Então, são muitos pontos em que, cara, é difícil, não é fácil. A gente tá com um nível de competição e de necessidade de especialização e competência muito maior que a geração anterior, independentemente dos cargos, né? Antigamente, por exemplo, vamos dar um exemplo, em muitos empregos, você falar inglês não era fundamental, não era necessário. Hoje, em muitos casos, às vezes você nem vai usar, mas o emprego já pede inglês intermediário, tá ligado? Outra coisa que até, minha mãe fez concurso saindo da faculdade, um curso em Direito Tributário, tarará, teriri, sendo que ela está saindo da Universidade de Odontologia, né? Na época era possível alguns movimentos desse, tipo, não era tão concorrido como hoje é. E era menos raro do que hoje é, né? Então, tipo, nesse sentido, o concurso público, estabilidade do funcionalismo era algo que existia. Hoje... Tem uns funcionários públicos aí das antigas, velho, que não estudaram a metade do que quem estuda hoje. Tem uns empregaços, meu irmão. E aí você vai dizer, sabe? Esses caras se esforçaram. Eles aproveitaram a oportunidade. Mano, pegaram o emprego até hoje. Então, assim, mano... É uma questão da conjuntura do momento, né? Tipo, a gente vive numa conjuntura totalmente diferente. Isso. Exatamente. E o clássico, né, gente? Vamos ser sinceros. O clássico de você sempre achar que a geração posterior é um bando de vagabundo em relação à sua. Isso é uma velharia do caramba. Mas eu acho que, tipo, mas também a gente tem criado a gente tem passado por uma geração realmente desiludida. Isso a gente pode falar. Por quê? A gente não tem realmente esperança de algo melhor, né? Não tá... E é uma geração até um pouco cínica nesse ponto, né? Então, é muito complicado de você alimentar a esperança e lutar por algo, sendo que tudo que você vê é desolação, né? E não vê futuro nas coisas. E quando, justamente, a única oportunidade que você tem, que você joga pra ir, é um jogo de esconde-esconde que você pode acabar morto, né? Que é o negócio do livro, né? Que você agarra qualquer oportunidade pra conseguir alguma coisa. Pela loteria, né? E aí quando você vai se sacrificar, né? E é isso. E vamos indo mais voltando um pouco pro pé do livro. Beleza, a gente já falou basicamente das regras, etc., onde eles existem, tá? Onde elas existem. Mas aí falando mais sobre narrativa, gente, né? A gente começou a falar, eu tenho uma crítica muito forte a esse texto, que é, você tem uma gama muito grande de personagens, 14 bonecos ali, e, velho, você não aprofunda muito eles. Que é uma diferença que eu tava até conversando sobre o próprio Battle Royale, né? Que enquanto aqui a gente tem 14 em Battle Royale, a gente tem 22. Em Battle Royale você consegue comprar a briga ali dos caras, você vê uma diferença de narrativa e de construção.
beleza, muito maior o livro. Mas a questão de espaço e tamanho de livro, o autor que escolhe. Não é forçado a ninguém. Então, cara, por que escolher tantos personagens se você só vai se aprofundar em um quinto deles? Sei lá, um terço deles. É muito foda, velho. Eu acho que é uma necessidade. Você tira até o peso da sua própria história, né? O que é que vocês acharam desse ponto? Acho que faltou, né, mano? Você não se importa, tá ligado? A pessoa morre e foda-se. É basicamente isso. E aí é complicado se apegar porque você não sabe quem são aquelas pessoas. Aí a sensação que dá era que, tipo, todo dia tinha que perder 2 pessoas. Aí tá, mais duas. E aí você só fica esperando a hora que vai chegar os personagens que têm um aprofundamento maior. E além disso, tipo, voltando à visão que a gente teve sobre serem pessoas de uma sociedade, de uma geração que é perdida e tralalá. Gente, beleza que tem uma visão geracional, mas a maioria deles não são pessoas legais que você se identifica. Não são pessoas, pessoa massa, tal. Mesmo os que não são pessoas chatas, são pessoas que, tipo, a Mackenzie, que é a protagonista. Gente, Mac, né? Você não tem... Tipo, ela passou por um trauma tão grande que você não consegue se conectar com ela. Tipo, uma pessoa normal não tem essa conexão. Eu acho que a autora não soube fazer isso. Porque, beleza, que o que ela passou é muito traumático, mas a forma como isso foi descrito no livro não gera uma conexão, eu achei, nenhum dos personagens. Do mais babaca ao mais legal. Pra alguém se identificar com ela, teria que ser, sei lá, o irmão de Suzanne von Richthofen, né? Tipo, teria que ter passado por e trauma, aquele outro menino sei. também, que eu esqueci o nome, o que é do culto. Tipo, é uma coisa muito... São situações que a gente não vive normalmente, muito sabe? específica, né? É uma coisa muito bizarra, eu achei isso. Fora que os personagens são chatos mesmo, porque eu acho que foi talvez uma falha da autora de ela poderia passar por isso. A gente lê livros que pessoas passam por... Pô, a gente lê fantasia. Personagens que não resistem, magos e tal. Só que o autor conseguiu fazer você se conectar com aquilo ali. Todos são bem desinteressantes, né, velho? Eles não são pessoas... A personagem que eu achei mais legal foi a que faz joia. Mesmo assim, ela não teve muito espaço, porque eu acho que foi o segundo, terceiro dia ela tava eliminada. Eu achei mais legal, foi a única pessoa que eu achei, pessoa legal. Só. Então, eu acho que talvez tenha sido uma falha por parte da autora. Ou parte do que ela quis passar, né, de pessoas. Talvez, é porque a gente... Eu não entro na parte de spoilers. Mas talvez tenha a ver com a temática da prosperidade, né? Que de alguma forma, prosperidade entre... gente, a gente já tem 48 minutos de gravação. Eu vou soltar... Pode entrar aqui a parte dos spoilers. Começou a parte dos spoilers. Também conta do programa, hobby. Tô levando um golpe Tá na aqui na hora. cara dura. Tá na hora. Começou a parte dos spoilers, qual é a questão? Tem um monstro lá dentro, né? Que é uma coisa muito louca. E aí, aparentemente, muitas gerações atrás, 7 famílias se reuniram, invocaram um monstro que não se sabe o que é. Foi uma coisa que eu achei interessante também. É diabo, Deus, é uma entidade alheia ao cristianismo, enfim. Não entra nesse detalhe. E aí esse monstro come 2 pessoas dessas famílias a cada 7 anos. E aí, nisso, essas pessoas da família acham 2 membros separados. E aí, separados, tipo, distantes da família, né? Que tem o sangue, mas não tá conectado com a família diretamente. Pra serem oferecidos de sacrifício para que as famílias oficiais prosperem. E aí, nesse quesito de prosperidade, eu achei que podia estar relacionado com isso. Tipo, ao passo que as pessoas da família faltam de prosperidade, isso pode afetar os outros, dele que eles não têm. Tipo, meio que falta de alguém, sabe? Não sei se fez sentido a minha teorização aí. Fez sentido. Então, aí é basicamente isto. Aí eu tinha criado essa teoria não, né? Eu fiquei com essa impressão, na verdade. Que talvez a prosperidade das famílias principais acabassem gerando a falta de esperança para as outras, para a família que vive à margem. Porque como se eles roubassem a sorte. E aí, mas na questão sobre os personagens mesmo, eu achei que realmente não dá pra se conectar, não. Mesmo as pessoas que recebem mais atenção, elas não são pessoas que dá pra se A própria protagonista, velho. Eu vou confessar pra vocês que quando você descobre lá que teve o crime,
Eu nem lembro como terminou aquilo lá do pai dela, que resolveu matar todo mundo. Tipo, tudo aquilo não se resolve, não. Eu nem lembro direito. Eu acho Se que- resolve porque todo mundo morreu. Tipo, o Não, pai mas matou todo mundo, tem se um matou. porquê, não tem, né? Mas eu achei que faltou aprofundamento nessa história. Tipo assim, Eu, meio que do nada. O pai lá- Faltou o porquê que ele fez isso. eles jogaram isso pra, tipo, pra você ficar, meu Deus. Ah, e é você meio que. É pra tentar explicar o porquê ela tá ali. E aquele negócio, ela sabe se esconder por conta de um. Tipo, véi, na moral, gente, desculpe, mas isso é. Eu achei ridículo, assim. Tipo, ela sabe se esconder por causa de eu um. Foi o acho que eu falei que no foi- início, velho. Sim, eu acho que foi. Criou-se essa fama porque o nome desse. O nome não, né? Esse evento, esse massacre, foi divulgado, foi. Enfim, como o massacre do esconde-esconde, não foi uma coisa assim? E aí ela sente essa culpa por causa desse evento, por ela ter sido a única sobrevivente, por ela ter meio que roubado a possibilidade da irmã dela. Essa parte, por exemplo, dela se sentir culpada pela irmã, tá, beleza, eu até consigo entender que talvez tenha até algum sentido. Agora, o fato dela ser boa nisso por conta de um evento, tipo, eu fico, eu confesso que diversos momentos nesse livro, às vezes eu acho que eu até comentei com o Rob e com o Gilbert antes, que eu lia, eu não entendia muito bem, teve alguns momentos que eu achei intrucado e eu ficava, velho, não vou ler de novo, tá? Sabe? Eu não consegui me pegar, porque eu achei algumas paradas que ela falava meio blé, tá ligado? Que é tipo essa parada dela saber se esconder por conta disso. E aí eu não consegui me apegar por ninguém. Foi triste. Eu me apeguei ao menino bonzinho lá, o Brandon. Pensei, poxa, esse Pob, ele vai se sacrificar, não vai? Ah, vai. Lógico que ele faria isso. É uma pena. Esse era um personagem que eu queria ver. Eu gostei da Eva, a Eva principal. Não a Eva 2. Eu tinha esquecido dele, mas ele realmente, ele é o único que gera uma pessoa boazinha, né? Boazinha, tadinha. Eu acho que tem algumas coisas no livro, acho que 3, que seria legal se ela tivesse explorado mais, e ela não explorou. A questão do pai, que é o porquê, né? Que você fica, apresenta todo esse background aí pra... Que é pra o leitor entender o porquê de tudo, que ela está lá e não sei o quê. Tem aquela questão do livro também, que eu achei que poderia ter sido explorado melhor, esse livro. Como é que perdem um livro tão importante e, tipo, ninguém depois vai lá atrás, sei lá, tipo, umas paradas meio assim. Não sei, eu achei isso mal Porque eles têm medo do monstro. Não, Eles mas têm medo do só monstro. acorda a cada 7 anos. Eu achei isso muito mal explicado. Tipo, sim, Eles morrem de medo. Vocês acham que Meu eles irmão, vão... esse monstro é a depois fumaça de do Lost, tudo- velho. Esse monstro é a fumaça do Lost. É a fumaça do Lost. Mas deu pra perceber o medo que eles têm, né? Vou ser sincero, velho. Esse elemento sobrenatural é uma bosta. Vou ser sincero. Desculpa aí. Eu acho que não faz sentido, pô. Poderia ser melhor, velho. Se botassem, velho, eles têm que se matar. Ou tipo, sei lá. Velho, acontece alguma Mas o coisa. Tem um se matar assassino já lá, foi velho. feito. O se matar já foi feito tantas vezes antes que se ela faz isso sem um. Porra, aí precisa sem botar a um- fumaça do Lost, sem velho, um- lá, velho. Sei Não lá. precisa. Não estou dizendo que a fumaça do Lost foi a melhor solução. Estou dizendo que se bota eles pra se matarem, tem que ser muito criativo pra não começarem a chamar de cópia de Battle Royale de novo. Eu já pensei numa... Oi, podem me criticar aí, ouvintes. Eu já pensei numa coisa melhor. Sei lá, eles poderiam ter colocado uma coisa que o objetivo é se esconder, né? Eles Tem poderiam um criar serial uma killer, parada... velho. Bota o serial killer aí, porra. Ou então, sei lá, uma mulher completamente linda e atraente para as pessoas saírem do esconderijo, aí essa pessoa, sei lá, e essa coisa atraente te matava. Agora, uma simples fumaça Pô, que podia te ser, engole, exato. tipo, Podia ser algo irmão. assim, né? sei lá, poderia ser um desafio se esconder, por exemplo. Como é que, se existe algo tão atrativo, o monstro atrair de alguma maneira? Não sei, eu achei pouco criativo. É simplesmente uma fumaça que destroça e fica... Ou faz algo tipo o Battle Royale mais legal que tá tendo no momento, que é Blue Lock, o anime de futebol, que é um Battle Royale maravilhoso. E que, De porra, futebol? cara, é excelente, velho. Veja Blue Lock, é excelente. Tem no Crunchyroll. Que no final, velho, tipo assim, é pra descobrir o novo atacante perfeito do Japão, depois de uma vergonha na Copa do Mundo. E que o campeão, tipo, vai ser um puta jogador, só que quem é eliminado nunca mais vai poder jogar na seleção japonesa na história. Tá ligado? Você destrói o sonho do cara pra vida, entendeu?
Então, velho, é uma temática meio idiota? É, pô, mas, pô, você dá um grande stake do sonho do cara, etc. E ele faz exatamente a formulazinha do Battle Royale certinha, velho. Faz a fórmula certinha. Bota os personagens ali, os que são os principais, tem uma história de background, tem, pô, você vai se pegando aos caras, você vai, porra, massa, legal. Tem uma história aqui, tem como eles interagem, como é feito, quais são os objetivos de cada um. Porra, o básico. E coisa que esse livro não faz, ainda mete uma porra da fumaça do Lost. A verdade, Isso que é a foda. verdade, gente, é que o livro é ruim, né? Porque a gente não conseguiu se apegar aos personagens, o monstro é ruim, é pouco criativo, você não tem medo do monstro. Ele tem uma premissa boa. Eu vou discordar de você no que é que não vou discordar na verdade, né? Mas vou só adicionar, tipo assim, a premissa é boa, a premissa é legal. Eu achei legal, tipo, a ideia de pegar um parque, tipo, lembra um pouco o filme Premonição, tá ligado? Lembra que tem a cena da morte do cara numa montanha-russa? Acho que Premonição 3, eu acho. Eu acho que eu lembro, é famoso. Eu pego É uma essa, parada essa de parafuso, né? enfim. As coisas meio toscas de premonição, né? Que, enfim, A premonição. primeira coisa que eu pensei foi aqueles parques abandonados, as fotos que viralizam de vez em quando, que nem aquele de Chernobyl, aquele de Oz, A primeira coisa que eu ali. pensei era que alguma criança morreu de uma forma bizarra aí, e essa criança assombra o parque. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu achei que era uma parada assim. Bom, a Seria criança melhor. morre de forma bizarra, só que você demora a saber o que é. Pai, o que tem mais de assustador que uma criança e que tomou O conta de que um tem parque? mais assustador que uma criança? Eu ia me cagar inteiro, eu não ia conseguir ler de noite. Eu li esse livro de noite, tipo, meu Deus, que besteira, gente. Ai, ai. A questão do sacrifício eu achei que ficou legal em outros aspectos. Por exemplo, são 7 famílias tradicionais, brancas, privilegiadas dos Estados Unidos que não querem Perder os privilégios e aí perder sacrificam as os. pessoas. Eles estão dispostos a sacrificar qualquer um, desde que não seja, tipo, a linhagem deles, sabe? Tipo, a minha linhagem tem que continuar existindo e tem que continuar sendo próspera e dominante. Manter os valores cristãos, porque você vê que são todos uns grandes cristãos. Invocando o demônio, né? Invocando o demônio. Tipo, tá tudo certo, desde que eu possa manter os valores cristãos da minha linhagem. E, tipo, eles vão aparando as arestas, você percebe? Tipo, é parente distante que não prosperou. É a vida que pra eles não tem valor, que eles jogam lá pra ser devorado pelo monstro pra alimentar a prosperidade deles. E isso entra num questionamento muito bom da Ava depois. Eu acho que a dificuldade que as famílias enfrentam é justamente essa, porque elas não querem arriscar a própria linhagem, mas o monstro meio que quer, né? Aí eles têm que tentar achar alguém que tá ali no meio do caminho, né? Então, e é porque conveniente. Eles tentaram colocar pessoas aleatórias e, tipo, o monstro não queria. Não tem uma parada assim? Tem, né? Tem. Então. Tentaram levar empregados, pois seriam inferiores. Ela até fala, não fala? Tipo, o monstro não queria sangue de gente inferior. Uma coisa assim. Então tem toda essa coisa do elitismo, do racismo, de... Bom, mas wasps, eu acho, né? sabe o que foi que eu achei essa sacada do monstro? Lembra quando a gente leu aquele livro que o Hyundai indicou, que eram 3 histórias, 3 contos? Assassinado na Rua Morgue. Sim. E Edgar Allan Poe. E aí, um dos contos era tipo a gente tentando entender o que tinha acontecido e era um macaco. Nossa, não. Eu achei meio isso. Eu achei meio. Não. Sabe assim, tipo, você tá querendo, meu Deus, e aí, o que é essa? E aí, do nada, é uma coisa tipo. Sabe, fora da caixinha, fora do que você podia esperar? Eu não achei me lembro meio. dessa experiência de descobrir que era uma porra do orangotango, velho. E a parada, né, mamãe? Não é o fora da caixinha, é tipo, meu Deus, que foda. É tipo, é essa merda. Eu achei que, sabe, foi uma coisa totalmente... Não tinha como você, com as pistas que foram dadas, tipo, imaginar nunca que era um negócio desse, entendeu? Foi um negócio muito fora da caixinha e, tipo, nada a ver. Mas, assim, eu acho que o elemento sobrenatural já tava meio que dado desde o... Como é que é o nome do negócio? Desde a intro, né? O prefácio, né? O prefácio já mostrava que tinha um elemento sobrenatural ali, né? Da casa, né? Etc, né? Então a gente já poderia contar que poderia ser algo sobrenatural. Não exatamente, acho que a questão do sacrifício, da história das famílias, mas que, né, contava ali como elemento, entendeu? Tipo, já era algo que a gente poderia contar e supor desde o início de que, cara, não pode ter alguma merda ali,
sabe? Tipo, vai ter algum espírito, alguma coisa nesse sentido. Eu, pelo menos, já tava contando que realmente o sobrenatural, a fumaça do Lost ia rolar. Só que eu esperava que fosse algo melhor, tá ligado? Eu sabia que tinha alguma coisa sinistra, assim, na página 8, final daquela intro lá. Começa, em algum lugar bem perto do centro, a atração que estava sempre fechada, pela qual poucas pessoas sequer passavam, graças à estranha disposição do parque, um sapato ficou preso nos galhos mais baixos de uma árvore ornamentada. E tipo assim, o sapatinho da guria perdida que eles juraram que tinha sido assassinada por um funcionário. Cara, ali você sabe que tem, primeiro, uma coisa errada além do óbvio. Se é um óbvio bom ou ruim, deixa em cargo do leitor, mas além do óbvio, e que os donos do parque, quem administra o parque, enfim, é conivente, é cúmplice. Não, o elemento sobrenatural eu achava que tinha. A minha questão foi que era um elemento sobrenatural que não dava pra você ter. Sei lá, que eu achei que não fez muito sentido, entendeu? Não dava pra você ter imaginado. Uma coisa muito do nada. Tipo assim, 7 famílias que prosperam. Sabe? Eu achei uma coisa muito inventada. É que eu assisti Fugitivos da Marvel, Runaways, e tem uma pegada meio invocação, assim, em um certo grupo de personagens. Não tem, não? Então já tava... Pra mim foi uma coisa que não foi inédita. Existem elementos que eu já vi em outros lugares. É como se eles fossem os Illuminati, e pra eles se manterem no poder, eles têm que sacrificar pessoas, tá ligado? É tipo isso. São as Agora, famílias que dominam o sobre- mundo, formam políticos e... Então, eu achei que eles tinham muito poder e esse poder não foi mostrado. Era, tipo assim, a organização como isso foi feita, tendo em vista o poder todo que eles tinham, foram muito mal feito. Tipo assim, eles que organizavam de forma meio tosca. Assim, eu achei que não parecia uma família super poderosa que governa o mundo. Governa os Estados Unidos, que é dona de tudo, sabe? Eu achei muito mal feito. Tipo, era... Ela cria uma parada muito doida, assim, pra você ficar, ah, meu Deus. E aí ela faz de um jeito muito simples ao mesmo tempo, né? E passa por cima de várias coisas. Você não acha que, por exemplo, essa pegada deles de você ter vários elementos, um final que não necessariamente é aberto, ou que talvez seja, não seja, e você ter vários elementos de construção de mundo e não finalizar, não é tipo assim, não é talvez ela querendo também deixar elementos para um futuro livro? Não fica uma dúvida dessa? Talvez. Eu não senti que tem espaço para um segundo. Talvez ela queira deixar a ponta solta de propósito para caso surja a vontade de fazer um segundo, não ficar tão estranho. Mas eu não senti isso. Vontade que a gente sabe que na indústria estadunidense, em qualquer segmento, é movido pelo dinheiro. Então, se a galera gostar e pedir uma sequência, tem abertura. Mas não senti que precisa, não. E nem vai ter essa vontade, velho. Porra, você pega... Cara, eu faço convite como aqui foi o livro? tá ouvindo, velho. Você bota assim, Raid no YouTube, ou Raid Reviews no Google. Mano, só descasca. Só madeirada. Nota no Goodreads 3, tá ligado? Então, mano, No vai. Scooby tá 3.3, eu acho. Não, chegou aqui, velho. Tipo assim, eu botei um dos reviews que tá assim, Raid, o novo lançamento que é uma decepção, tipo, sabe? Já joga assim, esse cara no título, tá ligado? Velho, eu acho que talvez tenha sido um burburinho no início, por causa do nome da autora, por causa do sucesso da saga da Guinevere, da falsa Guinevere, etc. E a aí, premissa é boa. a premissa é boa, fez sucesso inicial, só que aí qual o problema? Quando a obra não se sustenta, já virou um flop, tá ligado? Então, óbvio, no Brasil ainda vai vender um pouco, tipo, tá em processo de lançamento, é um livro muito novo lançado no Brasil, né? Tipo, não tem, acho que nem 6 meses que foi lançado. Mas assim, não sei se vai ter muita vida longa, que nem outros livros que, cara, eu acho que, por exemplo, essa da saga Guinevere, da Guinevere, pô, você vê muita gente falando, você vê, já teve o lançamento das continuações, né? Porque a gente sabe que no mercado editorial brasileiro, meu irmão, se não deu o primeiro sucesso no primeiro, no segundo, não vai lançar mais nenhum, né? Acabou a saga. Então, é algo interessante de se ver, né? Que foi vendido pela autora, mas a obra em si não se vendeu em qualquer lugar, né? Então. Mas
Eu não odiei. Não, eu não daria, tipo, nota 2, sabe? Eu acho que eu vou ser a melhor em termos de nota daqui. Embora esse seja minha primeira indicação que não é 5 estrelas. Já tá sentindo o cheirinho? Já tá sentindo o cheirinho das notas já, Jéssica? Não sei. Acho que ainda tenho que encerrar. Mas é aquela coisa assim, ele não foi um grande sucesso aclamado pela crítica. Porque realmente faltou um pouco. Faltou um pouco. Pra vocês faltou muito. Entendeu? Eu acho que, assim, foi uma leitura. Eu tava lendo ali, querendo saber o que ia acontecer, sabe? Aí, tipo, não tive dificuldade de completar a leitura, não quis largar o livro. Então teve esse mérito de. Era um entretenimento, né? Sabe aquela sériezinha mesmo? Mas quero ver o que vai acontecer. Porra, Exato. entretenimento, sabe aquela série meio ruim? Porra, caralho, realmente. Ué, mas realmente. Tem coisa que funciona desse ponto de vista, funciona muito bem desse ponto de vista, pode até não ter mérito de construção de personagem, por exemplo, mas tem o mérito de te manter entretido. Sim, Rudá sim. funcionou menos, mas me manteve entretida, manteve Mamá entretida, você acredito que também, com Rudá colou menos. Mas tem esse mérito. É o séries da Shonda Rhimes, né, cara? Esse tipo de conteúdo ruim, mais bom ao mesmo tempo. Eu acho que é isso. Tipo, você quer saber o que vai acontecer, entendeu? Não é um livro que você, quero largar. Eu quero saber o que vai acontecer. Só que eu também identifico que tem muitas falhas, muitos problemas. E chega uma hora ali, né, Mamá, que você fala, tá bom, vamos lá, que peste é isso que você inventou? O que mais que ela pode inventar aqui agora? Chega uma hora que é meio vira um desafio. Tá, agora eu quero saber. Pra onde é que isso vai? Até que a conclusão foi boa dentro do esperado. Sim, dentro das possibilidades que tinha apresentadas pela história. Foi uma conclusão interessante. Eles fizeram o que deu. Entendeu? Os personagens fizeram o que deu pra fazer. Deu uma satisfaçãozinha. Não? Pra vocês, não? Não, eu acho que sim. Tipo, eles tiveram a vingança deles, né? De certa forma, tipo, justiceiros, vamos lutar aqui contra o poder que nos oprime. Achei que sim, deu essa sensação de satisfação, né? De ver essa volta por cima, entre aspas, né? Apesar de. Então, pra mim não tanto, velho. Eu acho que, novamente, eu fui com hype e eu prometo você criar hype aqui já era decepção, né? Eu tava esperando algo mais, entendeu? Algo mais posso falar elaborado. uma coisa triste? Eu nem lembro como acabou, velho. O que é que aconteceu? Juro. Eu não lembro. Porra, isso aí é foda, velho. Então, tipo, eu não digo por você, Rodar, mas eu digo até pela sensação, mas tipo, até pro livro, né? Você não lembrar como ele acaba, entendeu? Eu realmente não curti essa. E as indicações de Gilbert são tão boas. Rob, você leu o livro, você sabe como acaba, Rob? Eu li, pô. Eu li, velho. Eu também li junto com o Rudá, velho. Faz muito tempo, velho. Falem como acaba, gente. Podem falar. Bom, eu vou confessar que eu também não lembro direito como é que acaba, não. Não, mas eu lembro que, tipo, eles entraram no parque e aí eles atraíram um monstro, eles matam as pessoas, sei lá, eles fazem meio que, eu acho que o monstro matar os fundadores, um negócio desse. Então, eles entram no parque, tem até uma cena na montanha-russa, então começa a, tipo, dar uma explorada assim no parque e conseguem meio que libertar o monstro para além da fronteira do parque, porque o monstro estava restrito no parque. E aí era uma forma de eles concentrarem os sacrifícios dentro do parque, naquele ambiente controlado, dentro do labirinto, tal. Mas aí os nossos protagonistas libertam o monstro. Então agora, aquela cidade ali que tá cheia daquele sangue azul provinciano, pronto, todo mundo é alvo. Então é eles que lutem. Aí vão embora, né? Novamente, beleza. Beleza, esse é o ponto. Mas, velho, é aquilo que fica, pô. Tipo, eu vi muito o review que você mandou, Jéssica, velho. É aquilo, não é pra continuar, mas tem espaço pra continuar, entendeu? É isso. Enfim, velho. Eu vou lhe ser sincero, não me pegou. Também não. Tá, tudo bem. Eu acho que ele deixa o final mais implícito do que aberto. Uhum. Isso. Se essa coisa faz sentido. Não é que a gente quer ou vai
ver uma sequência com o monstro correndo atrás da galera. Mas a gente sabe que agora o monstro vai correr atrás do Sangue Azul Provinciano e pronto. A gente sabe o que vai acontecer, mas não precisa ver. Porque seria desnecessário mostrar. Tipo, ia ser maçante, ia ser chato, não ia ter nem satisfação. E a gente vê o monstro correndo pela cidade atrás do povo assustado. A gente sabe que eles vão se sentir assim. Dar aquela pontinha de satisfação já é suficiente. Porque se esse livro fosse mais longo, não ia ter o que inventar. Esse pra mim é o ponto, velho. A gente reclama de falta de aprofundamento, mas valeria se ele ser mais longo? Não sei, velho, eu não sei também, entendeu? Vale uma continuação, sabe? Faltou algo pra ser explicado? Ou que realmente precisasse ser explicado? Algumas coisas faltaram, velho. Ela tinha pontos a explorar melhor. Eu acho que isso melhoraria o livro. Ela podia falar mais dessa parte das famílias, que é uma parada interessante. Ela poderia falar mais da parada do pai da menina lá, da Mac. Tinha coisas pra falar, velho. Eu acho que ela... A sensação que dá um pouco é que ela criou uma parada pra ter o sentido, né? E meio que teve preguiça de aprofundar, não sei. Ou pressa, né? Ou pressa, sei lá. Então, mas foi essa sensação que me deu do orangotango lá, porque foi meio que jogado, assim, tipo, é isso, acabou, sabe? Não tem essa explicação, essa elaboração, meio que foi isso aí. E aceite, lide com isso. Exatamente. Pronto, nesse aspecto, sabe o que me lembrou em algum ponto? Não sei se eu vou explicar muito bem o que eu quero dizer, mas... Sabe aquele livro que Ivy passou lá do que era... Descanse dos Mortos, que era do... Não, que era um protagonista que Enterre seus mortos. Que aí, velho, tem uma hora lá no livro que mostra uma galera que era de uma seita. E você fala, caralho, meu irmão, que parada foda. E simplesmente foda-se e não se fala mais naquilo. Senti um pouco nisso, nesse livro. Tinha algo a ser explorado e eu não sei se ela foi por criativa, se ela foi... sei lá, se tinha alguém da editora apressando ela, não sei. Mas faltou. Já indo pras notas, então, eu vou começar com quem provavelmente dará a nota mais alta. Gubert, sua nota? Minha nota vai ser 3,5. Oi? Imagino que esteja acima, pelo menos da maioria de vocês. Porque no final foi isso. Foi uma experiência que eu fiquei intrigada. Eu quis, não só pelo meu ritmo de leitura já normalmente acelerado, eu fiquei realmente curiosa, eu queria saber no que ia dar. Tive um sentimento de satisfação no final, porque embora a jornada seja mais importante do que 1 ou 2 capítulos do final, pra mim o final tem uma influência enorme na minha perspectiva sobre o conjunto da obra. Que se você tiver uma obra boa com um final merda, você termina com uma sensação de insatisfação que danifica toda a sua perspectiva sobre o resto. Essa não, a gente sabe que teve uns momentos meio esquisitos, meio confusos no meio, que teve o orangotango, que teve a fumaça do Lost, que os personagens eram muitos para um livro curto e eles iam morrer de qualquer forma, então... E isso não tinha muito como ajustar, porque faz parte da própria premissa de livros assim. Então, a gente não consegue se apegar a eles. Beleza. Mas eu cheguei no final com um senso de satisfação por ser legal, interessante. Não é o melhor dela, não é o melhor que a gente tem lido aqui, mas valeu a leitura. 3,5. Eu vou fazer não vou ser o último dessa vez, eu vou já adiantar minha nota. Cara, eu ia dar 2,5, mas eu achei que ia ser muito pesado, né? Eu vou na média do Goodreads, vou de 3. Não me pegou, não é um livro que talvez eu lesse de novo, mas eu admito que o ritmo rápido facilita um pouco a leitura, né? Por ser também um livro curto, também não machuca tanto. Pra mim seria o pior se ele fosse enrolado e grande. Aí seria pior ainda e não explorasse o que tinha pra fazer. Então, como ele é um livro rápido, objetivo de certo modo, então segue pra mim como se não... Enfim, mas eu não recomendaria assim para as pessoas assistirem, entendeu? Assistirem não, lerem. Então fica aí, eu dou nota 3. Rudá, e você? Minha nota vai ser um pouco baixa. Eu não curti, gente, de verdade. Minha nota vai ser 2 estrelas, o que pra mim é bem baixo, porque eu costumo ser uma pessoa generosa com notas. Mas eu não gostei de nada assim, sabe? É isso, a única coisa legal que tem, que foi o que me fez continuar lendo, é porque realmente a leitura
esse jeito mais leve, assim, você consegue ler rápido. E aí chegou um momento que eu falei, tá, beleza, vamos ver o que é que vai rolar e tá, o que é que ela... Qual é a parada, né? Qual é o mistério? Foi por isso. Eu não gostei, não. Felizmente. Olha, quando eu tava lendo, logo naquele começo, e ela simplesmente meteu, essa é Ava, e essa é Ava 2, eu fiquei, ai, meu Deus, aquilo ali, eu não sei por que isso me incomodou muito. Mas o capítulo de abertura acho que é unanimidade, né? Tipo, se a pessoa quiser ler o capítulo de abertura e não ler o resto, ótimo, leia o capítulo de abertura. Que ali foi uma abertura que fez parecer que seria muito mais da hora. Isso, porra, 3 páginas, tá ligado? Ué, não, foi muito legal. Foi uma das melhores aberturas muito boa. dos últimos tempos. Eu li a abertura e fiquei, caralho, pô, da hora, massa, legal. É isso aí. Mamá, e você, sua nota? Pra gente completar. Então, eu vou dar 3 também. Eu acho que tem falhas, mas que é uma coisinha divertida que você quer ver no que vai dar. Me entreteve. Então aí, ó. Foi objetivo, foi nível, pô, beleza, notinha 6, tranquilo, suave. E agora, gente, vamos pra indicação que iria ser de abril, agora vamos pra maio, né? Rudá, meu querido, sua indicação pra você que será o nosso próximo eleitor de livros. A minha indicação é mais um da maravilhosa Taylor Jenkins Reid, que é Daisy Jones. Muito por conta da série, muito por conta, a gente já leu um monte aqui, e é isso, vamos ver. Eu acho que completa uma sequência, né? A gente não tinha lido todos os livros, acho que era o único que faltou do Taylor Jenkins Reid verso. E era o primeiro, né, Gubert? Você é o primeiro do universo? O primeiro é Evelyn Hugo, né, não? Ou não? Evelyn Hugo é o primeiro. O primeiro, anos beleza. 60, anos 60, anos 70, anos 80, anos 90. Boa, beleza. Fechou então vamos pra ela. Daisy Jones and the Six, que agora sim, eu não vou estar equivocado, da primeira série do universo. Mas a gente precisa, Daisy Jones precisa de apresentações? A gente precisa falar sobre o que é isso? Precisa, Gubert, já que você tá com o microfone na voz aí, manda aí. O que é que a gente pode esperar de Daisy Jones? Tretas. É um documentário musical sobre a história da maior banda da história, que durou um álbum e uma turnê. Mamonas Assassinas. Pode ser. Eles misteriosamente encerraram a turnê do nada, sim. A banda acabou no meio da turnê e ninguém nunca quis falar sobre o que aconteceu. Até agora. E aí agora eles estão falando. É basicamente isso. Eu gostaria de dizer que eu já estou no clima Daisy Jones, porque Fernando acabou de me entregar uma taça de espumante, sem café da manhã, sem nada. Eita porra! Domingo. Temos a nossa Daisy. Em uma carreira, mamá, ou sem carreira? Não, Que carreira? Por enquanto sem. Musical. Pensei que era outra carreira. Eu também pensei que era outra. Gente, que é isso? O programa aqui é pro Eu tava Ed, falando gente, dessa carreira vibe Vem Vans, só que um pouquinho mais, só que legal. Boa. Ai. É isso, gente. E, se Deus permitir, e o tempo também, a gente vai fazer também uma comparação com a série, tá? Desse crossover de mídias, né? Entre livros e séries. Beleza? Pessoal, muito obrigado a quem acompanhou a gente até agora, aqui no nosso querido Puxando da Estante. Eu sou o Rob Teles, novamente agradeço a Jéssica, Mamá e Rudá por essa participação. A Ivy estará no próximo, se as circunstâncias permitirem. E, novamente, eu deixo o lembrete para vocês visitarem também o nosso portal puxadinhogeek.com.br, que também tem outros podcasts, como Puxadinho Cast para Cultura Geek. Também tem o PG Quarter para e-games e o próprio site puxadinhogeek.com.br para críticas, seja de séries, dramas, livros, CDs, tudo que você pode ver aí no mundo do entretenimento, tá bom? Novamente, muito obrigado, um beijo a todos e tchau! Acesse o site.